Eu sou Rafael Figueiredo, CEO da GeForSign, e é um enorme prazer estar aqui com vocês em mais um GeForSign Day. Hoje estamos celebrando 8 anos de GeForSign e também o Dia da Assinatura Eletrônica. Por isso, preparamos uma sequência de conteúdos sobre tecnologia, inovação, com os nossos especialistas e convidados especiais. Mas antes, eu gostaria de compartilhar alguns números que temos muito orgulho por aqui. Afinal, não se trata apenas de dados, mas sim do impacto que as nossas soluções trazem para a vida das pessoas. Em como usamos a tecnologia para permitir que milhares de clientes parem de gastar tempo e dinheiro com papel e burocracia e usem o tempo para o que realmente importa. Ou seja, usem o tempo para o crescimento do seu negócio, tempo em família, estudos ou o que você desejar. Somos a maior e mais completa plataforma de assinatura eletrônica do Brasil, a única com 14 pontos de autenticação e pioneira no uso da inteligência artificial aplicada ao mercado de assinatura de documentos. Temos muito orgulho de dizer que nessa trajetória de 8 anos, mais de 500 mil clientes confiam na GeForSign e mais de 2 milhões de usuários já passaram pela plataforma. Juntos, eles lotariam o estádio do Maracanã 26 vezes. Fazem parte desses números empresas como Danone, Lynx, Stone, FGV, Mercado Livre, Cyrela, Banco Inter, entre outros. Além disso, a GeForSign está presente em alguns países como Portugal, Peru, Paraguai e a expansão internacional está apenas começando. De fato, são muitos usuários utilizando a GeForSign todos os dias. Além desses milhares de usuários, mais de 100 milhões de assinaturas já foram realizadas com a GeForSign. Ou seja, mais de 100 milhões de pessoas economizaram muito tempo na assinatura de um documento. Para se ter uma ideia, essa quantidade de assinaturas é maior que a população de grandes nações, como por exemplo França, Itália, Alemanha, Portugal, México, entre outras. Isso é um motivo de muito orgulho para a gente. Agora falando de documentos, são mais de 80 milhões de documentos processados na GeForSign, com um total de mais de 400 milhões de páginas. Isso mesmo, 400 milhões de páginas de papel. Se empilhadas, elas alcançariam uma altura de aproximadamente 48 mil metros, o que equivale a um pouco mais de 5 vezes a altura do Monte Everest, que é a maior montanha do mundo. Consegue imaginar o gasto com papel e o espaço físico que seria necessário para armazenar tudo isso? Pois é. E falando em armazenamento, são mais de 16 terabytes de arquivos armazenados em nossos cofres criptografados. São muitos dados trafegados na GeForSign todos os dias. A ideia de trazer esses números é apenas para demonstrar e ilustrar a dimensão física impressionante que a GeForSign produziu nesses últimos 8 anos. São números que traduzem o verdadeiro impacto da GeForSign nos negócios e na vida das pessoas. Agora falando um pouco sobre o ano de 2023, tivemos muitas conquistas e inovações por aqui. Aumentamos a nossa pontuação NPS, que mede a satisfação dos nossos clientes com relação ao nosso produto, atingindo 74 pontos, uma pontuação acima da concorrência e do mercado de tecnologia. Renovamos o selo GPTW pela 3ª vez, ratificando a GeForSign novamente como um ótimo lugar para trabalhar. Dobramos o número de colaboradores e nos mudamos para esse escritório, gerando muito mais conforto e qualidade para o nosso time. Também iniciamos nossa parceria com a Gerando Falcões, maior ecossistema de favelas do mundo, com o Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, e também com o Lacre do Bem, por meio do GeForSign Eco, nosso programa voltado para a sustentabilidade. Nosso maior compromisso é com as necessidades dos nossos clientes e, por isso, tecnologia e inovação fazem parte de todo o nosso DNA. Trouxemos grandes lançamentos ao longo do ano,
novos recursos, muitas melhorias na plataforma e na API que tem sido aperfeiçoada a cada dia. Aliás, já fizemos mais de 30 mil integrações via API e esse número só aumenta, o que mostra nosso foco em trazer recursos que sanem as dores dos nossos clientes. Em busca pela excelência, cultivamos resultados incríveis com a ajuda do nosso time qualificado e que sempre alcança as metas estipuladas. A cada projeto concluído, temos o prazer de ver que o trabalho foi cumprido. Além de todos esses pontos, tivemos também o maior lançamento do ano, o de Forsign AI, nossa frente de inteligência artificial, que vem revolucionando o mercado de assinaturas eletrônicas. Mas vamos falar sobre o de Forsign AI e outras conquistas no decorrer desse evento com o nosso time de especialistas e convidados. E para conduzir vocês nesse dia de trocas de experiências e aprendizados, convidamos o Luiz Pacete, editor de tecnologia e inovação da Forbes Brasil, palestrante, creator, LinkedIn Top Voice e TED Speaker especializado em tecnologia, inovação e transformação digital. E claro, vamos divulgar em primeira mão mais um lançamento da Forsign. Então fique até o final com a gente. Muito obrigado por estarem aqui e sejam bem-vindos a mais um de Forsign Day. Valeu, Rafa! Olá a todos, sejam bem-vindos. A Forsign, maior plataforma de assinatura eletrônica e digital do Brasil, celebra 8 anos de história. E hoje, eu, Pacete, tenho o privilégio de estar aqui para comemorar junto com vocês não só esse período de sucesso, mas também o Dia da Assinatura Eletrônica. Especialmente neste ano, a Forsign abre as portas de casa para revolucionar a forma de assinar documentos online e dizer adeus àquela tão detestável burocracia, fechando negócios muito mais rápidos e tornando seu dia a dia prático. Hoje, vamos embarcar juntos em uma jornada transformadora, com muita informação, conteúdo e o lançamento que vai inovar a forma como você gerencia seus documentos e contratos. Bem-vindos ao Forsign Day. Vamos nessa? Eu tô ansioso porque a gente vai ver hoje. Pessoal, como vocês já perceberam, o ano de 2023 tem sido muito importante para a Forsign. Lançamentos, conquistas e por aí vai. E agora, o nosso CTO, o Bruno Kawakami, vai contar um pouquinho o que aconteceu e o que está por vir ainda nesse contexto incrível. Brunão, é contigo agora, cara. Obrigado, Pacete. E eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente e falar um pouco mais sobre esse time maravilhoso e esse time de pessoas talentosíssimas que conseguiram criar todo esse roadmap de entregas que a gente teve esse ano. Foram muitas entregas com muita qualidade para agregar muito valor para os nossos clientes. No começo do ano, a nossa primeira entrega foi o de Forsign CLM, onde dentro dele a gente entregou o banco de cláusulas e fluxos. Essa foi a nossa primeira entrega, com foco na automatização e melhoria do processo de contratos dos nossos clientes. Depois disso, a gente lançou uma busca avançada. A busca avançada nada mais é que dentro dos milhões de dados que a gente tem, você conseguir achar o seu documento com uma profundidade de busca, com uma qualidade, com uma velocidade que faz sentido para o seu negócio. Além disso, a gente fez uma série de melhorias na usabilidade da nossa plataforma, nas nossas APIs, dentre muitas outras. Mas eu acredito que o que fez todo o diferencial e foi a cereja desse bolo foi o Forsign AI. O Forsign AI é a nossa suíte de inteligência artificial que mostra como a gente pode usar a inteligência artificial para agregar valor no nosso dia a dia. É uma suíte de inteligência artificial que a gente desenvolveu que está muito além do que a gente já viu no mercado. Ela não tem limite de interpretação de contratos, ela não tem limite textual, ela lê qualquer contrato, não importa o tamanho, a extensão e complexidade. Todos esses lançamentos, eles mostram a nossa política de Customer Obsession.
Isso mostra que a DeForSign está fortemente levada em atender todos os nossos clientes. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanham e estão aqui assistindo com a gente. Pessoal, voltamos e eu estou aqui com o Daniel De Ponte, advogado da Delfine Pinheiro, assessoria jurídica especializada. Dani, eu costumo dizer que profissional advogado, profissional do meio jurídico é hoje um dos mais importantes nesse mundo de digitalização, velocidade, tecnologia que a gente vive. Bom, obrigado pelo convite. Eu acho que você tem razão. O advogado ele precisa estar antenado com tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia, porque os clientes que estão inseridos nesse cenário precisam do apoio jurídico. Então, para o advogado é fundamental estar sempre acompanhando esse mercado e as atualizações dele. Cara, assinatura eletrônica, parece que é algo tão simples, né? Mas quando eu levo para a tua realidade de volume, velocidade e a complexidade dos contratos que você trabalha ali, qual que é o desafio aqui? Não só de automatização, mas também de fazer a gestão de tudo isso. Sim, o desafio foi muito de economizar tempo, de economizar dinheiro. A gente estava vivendo aquela pandemia, né, que exigiu da gente buscar soluções para otimizar o tempo, para não ter mais que ficar o documento circulando por clientes, às vezes extraviava. Então a gente foi pesquisar, foi em busca no mercado e encontramos a DeForSign, justamente que veio para acelerar e destravar essa parte final do fluxo de assinaturas, que era o que mais nos preocupava nesse fluxo todo de contratação. O que você teve de resultado prático, além desse destravar, né, esse exemplo que você deu, mas de resultado prático do ponto de vista de eficiência, na parte da operação e até de segurança mesmo? Sim. Bom, economia, né? Economia de tempo, economia de dinheiro, não precisa mais ficar indo em cartório. É muito bom a gente frisar sempre que é uma operação válida juridicamente, né? Existe uma legislação que valida todo o processo de assinatura eletrônica. Então, a gente se despreocupou com esse fluxo final de assinatura na contratação. Então, é um fluxo que hoje em dia, intuitivo, ele é válido, ele desburocratiza e, de fato, destrava todo o fluxo final da contratação, do processo de assinatura. Esse termo, despreocupar-se, ele faz muito sentido aqui para o nosso universo, porque é isso, né? Automatizar é sobre dar tempo e dar capacidade para que os clientes pensem e foquem a energia em coisas que sejam essenciais no dia a dia. Isso mudou para você de colocar o foco em outras coisas, além de ganhar eficiência, além de reduzir custos? Com certeza. A gente consegue focar mais no início, né, do fluxo de contratação, a gente consegue focar mais na negociação. Às vezes a gente ficava preocupado com essa parte final e o cliente queria partir logo para a assinatura e tudo, porque sabia que o tempo ia demorar nessa parte final. Então, com a DeForSign, a gente tira essa preocupação, a gente consegue focar mais nas partes importantes do processo de análise, porque a gente sabe que no final vai tudo correr bem, vai tudo ser rápido. Dani, muito obrigado pelo depoimento. Eu fico imaginando aqui que agora, quando você experimenta a digitalização, é irreversível, não volta atrás. Não dá para voltar atrás. Há hábitos bons, novos, assim, coisa boa, gosto bom não retroage. Então, tá sendo muito bom. Muito bom. E aí, agora em diante, com inteligência artificial e toda a tecnologia, a gente só tá começando esse processo, mas é isso. Obrigado pelo depoimento e pela presença aqui nesse dia tão especial. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. É isso, pessoal. O Dani usou termos muito importantes aqui, destravar e desocupar-se. Isso é ótimo para essa nossa conversa sobre digitalização. Pessoal, voltamos e com mais dois convidados super especiais. Sabrina Bertolucci, coordenadora de marketing, e que possibilitou que tudo isso aqui fosse possível. Sá, bem-vinda. Muito obrigada. Olá a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui para falar sobre o DeForSign. Naim Silva, CFO da DeForSign, obrigado por estar aqui também. Eu agradeço, Pacete. Eu estava aqui pensando, a gente falou tanto de digitalização, tecnologia, mas não dá para desassociar a assinatura eletrônica de impacto social. E você vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Legal. Esse é realmente um espaço muito especial, pois representa muito sobre a história de marca e como a DeForSign nasceu. Em 2015, atuava uma empresa e recebia a missão de eliminar em 100% o uso de papel nos processos. Inspirado por esse desafio, chamei o Rafa, que é meu amigo de infância. E juntos começamos a desenhar a DeForSign, uma empresa tech que tem a inovação no DNA e o propósito de permitir que as pessoas usem o tempo delas para o que realmente importa. A assinatura eletrônica permite que a gente se liberte do papel e da burocracia, melhorando a nossa qualidade de vida e cuidando do meio ambiente por meio da redução do impacto das nossas ações.
Para ter uma ideia, a DeForSign já ajudou a evitar o desmatamento de mais de 30 mil árvores, economizou 1,5 milhão de litros de água e reduziu a emissão de 550 mil quilos de CO2. Isso mesmo. E como o Rafa comentou no início da nossa live, o ano de 2023 foi cheio de conquistas e parcerias. Este ano, firmamos uma parceria com o Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, onde 10% de todo o plano anual vendido por nosso site é revertido para o Instituto. Também nos tornamos parceiros da Lacre do Bem, que coleta lacres de latas de alumínio para comprar e doar cadeiras de rodas para quem precisa. Atualmente temos 2 pontos de coleta, um na copa aqui do nosso escritório e outro na entrada principal do condomínio que estamos. Para finalizar com chave de ouro, também foi neste ano que nos tornamos parceiros da Gerando Falcões, ecossistema de desenvolvimento social com foco em acelerar o poder de impacto de líderes de favelas em todo o Brasil. Sá, você mencionou Gerando Falcões, eu fiquei imaginando aqui a quantidade de contratos e assinaturas. E esse é um case pra gente entender em detalhes agora, né? Com certeza. E eu vou chamar para isso a Nathalie Nepomuceno, gerente jurídica e de RI da Gerando Falcões. Nathalie, por favor. Prazer. Muito bom. Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Fica à vontade. Nathalie, Gerando Falcões, imagina a quantidade de processos e a demanda que vocês têm. Vamos falar um pouquinho dessa parceria. Gerando Falcões e DeForSign. Como que ela começa e para que ela começa? Para resolver qual o desafio de vocês? Bom, a gente tinha um grande desafio na Gerando Falcões de transformação digital, né? A gente tem ampliado bastante o número de atendidos, de líderes na rede, e aí a DeForSign surgiu no momento de uma demanda muito crescente de formalizações documentais, com parceiros, com líderes, com atendidos, enfim. E aí foi pra gente um super ganho, assim, pra nossa operação, pra dar celeridade e tal. Qual que era o desafio antes dessa parceria? Assim, o que acontecia quando você não conseguia automatizar o processo? Quando você não consegue automatizar o processo, você tem uma papelada enorme, não tem onde guardar essa papelada, as informações tendem a se perder, então a gestão tem que ser muito controlada, muito específica ali, né, para você conseguir deixar esse elo bem unido. É um gasto de papel, assim, absurdo. Tem vários pontos de ganhos com a assinatura eletrônica, sem dúvida. Você mencionou uma questão aqui importante que é transparência. Que a Gerando Falcões é conhecida por isso, né? Pela transparência e por ter uma gestão muito séria ali. Quando você automatiza, potencializa isso, de você conseguir prestar contas e garantir que o processo é muito seguro também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso de ter as duas vias para as partes e ter as pessoas observadoras, enfim, todas as ferramentas que você pode usar na assinatura eletrônica para não só deixar num ambiente ali seguro, a gestão de conhecimento para todo mundo da instituição, para outra parte também é super importante, né? Ter ali acessível. Agora tem um lado interessante, mas também muito desafiador, que assim, a Gerando Falcões tem um processo contínuo, mas a gente tem momentos específicos, né? Observamos a pandemia, quando temos desastres ambientais e outras situações em que o volume de parcerias e colaborações ele é muito grande. Nesse contexto, se torna ainda mais importante essa nossa conversa, né? E vocês têm exemplos nesse sentido também. Temos um exemplo, inclusive, super recente. A gente teve uma campanha emergencial recentemente, e aí para formalizar as relações com os doadores, para formalizar a relação com os líderes locais, inclusive, para os quais a gente repassava algumas doações e alguns apoios, para a gente chegar mais rapidamente na ponta e nas pessoas que haviam sofrido um desastre ali, né, com o desastre do litoral. Nós pudemos recorrer a esse mecanismo. A campanha em si ficou montada em aproximadamente 24 horas. O desastre aconteceu no Carnaval, em 24 horas a gente tinha uma campanha no ar e a gente podia muito rapidamente conseguir formalizar essas relações e fazer o apoio chegar na ponta, né? Então isso é um case de bastante sucesso e acho que no dia a dia, com certeza, a gente tem vários outros exemplos. Olha que importante aqui, né? A gente segue falando de eficiência, redução de custos, gestão operacional e aqui uma aplicação muito prática, a gente está falando de vidas, né? Em que o tempo aqui é determinante. Então é muito legal. Sá, é um exemplo muito interessante e um exemplo que ilustra todo esse ecossistema que a gente está falando aqui de transparência, de inovação, mas é um exemplo muito bonito também, né? Com certeza, é muito emocionante ouvir todo esse depoimento e saber que vidas estão sendo transformadas por meio da tecnologia e da nossa parceria.
É uma honra para a GeForSign saber que nossa plataforma tem sido essencial para ações tão relevantes da Gerando Falcões. Nathalie, uma vez automatizado o processo, nada de voltar atrás, né? Jamais. Agora é só acelerar e escalar. Muito obrigado por tudo que o Gerando Falcões faz pelo nosso país. Eu que agradeço a vocês dois. Obrigada pelo espaço. Foi um prazer enorme. Pessoal, é sobre tecnologia, é sobre eficiência, mas também é sobre impacto social. A gente continua no D4Sign Day. Olá pessoal, voltamos. Eu tô aqui com a Camila Tavares, gerente de produto, e já dando um spoiler, a Camila vai falar sobre um lançamento que expressa muito esse olhar e essa observação pro dia a dia dos clientes. Literalmente, não deixar o cliente suar a camisa, né? É isso. Tudo que a gente faz aqui na GeForSign é para colocar a tecnologia trabalhando para você. E assim, Pacete, o nosso dia rende muito mais. Cá, conta em detalhes pra gente esse projeto e eu volto pra gente falar ainda mais sobre ele. Combinado. Pessoal, é com enorme prazer que eu vou apresentar para vocês uma novidade da GeForSign. É um lançamento realmente incrível. E vamos acabar logo com esse suspense? Hoje eu vou mostrar para vocês o PowerForm 2.0. É um novo recurso do GeForSign CLM. Ele foi pensado junto com os nossos clientes que trouxeram 3 dores principais para a GeForSign. Possibilitar que mais de uma pessoa possa preencher o documento, permitir a assinatura só depois das partes preencherem e conhecerem os termos do contrato. Parece óbvio, mas uma parte do mercado não oferece isso. Você assina sem ler tudo. E ter uma ferramenta nada complexa e que não tomasse horas e horas do dia das pessoas. Essa é a nossa missão. Eu vou explicar ponto a ponto. É muito comum no universo jurídico que os contratos sejam iguais. Um contrato de uso de imagem, um termo de consentimento, uma prestação de serviços básica, uma contratação de seguros ou pessoas. As variáveis são as pessoas envolvidas e os valores, por exemplo. Então, para casos assim, a gente oferece um recurso chamado PowerForm, que nada mais é do que um template. É um texto base, com as variáveis de valores, pessoas, endereços e afins, como eu já falei para vocês. Quando as pessoas envolvidas preenchem seus dados, o contrato é formado e assinado. Isso acontece diariamente aqui na GeForSign, mas o mercado tem uma limitação de que isso seja feito apenas com 1 ou 2 preenchedores. O PowerForm 2.0 é uma grande revolução, porque não tem limitação de preenchedores. Você pode colocar N preenchedores, e isso é uma grande novidade. Pense em um caso de aluguel de imóvel. Você pode ter 4 agentes envolvidos: o locador, o locatário, a imobiliária e um fiador. Agora imagine criar um documento com toda a base comum do contrato de locação, que chamamos de template, mas a imobiliária insere os dados do imóvel e valores. O locatário coloca as próprias qualificações, o locador os próprios dados e a comprovação de renda. E o fiador vem por último, garantindo financeiramente aquele compromisso. Neste caso, foram 4 preenchedores, onde cada parte preencheu seus dados, entendeu suas responsabilidades no contrato e só depois disso assinou o documento, tornando-se um contrato forte e válido juridicamente. Então, além de oferecermos a possibilidade de inúmeros preenchedores, a nossa plataforma dá solidez jurídica para o PowerForm. Não sei se você sabe, Pacete, mas a nossa lei exige que você assine um documento que você conhece por inteiro. Não adianta conhecer apenas a sua parte, porque seu compromisso é com o todo. E os benefícios não param por aí. Não bastasse a possibilidade de inúmeros preenchedores de solidez jurídica, tudo isso representa apenas 30% do trabalho. É isso mesmo. Quem aderir ao PowerForm 2.0 vai trabalhar 70% menos do que quem usa as outras plataformas. Eu vou mostrar para vocês porque ficou tão simples que nem parece que entrega tanta coisa.
Cá, 70% menos de trabalho. Quando a gente leva isso para o dia a dia, numa aplicação que precisa de eficiência, muitas pessoas envolvidas, para o cliente é sensacional. É isso que a gente acha. Então, todo o esforço da D4Sign, seja com o PowerForm 2.0, com a inteligência artificial e com toda a plataforma, é fazer com que o trabalho das pessoas fique otimizado. Elas vão ter mais resultados com menos esforços. Outro elemento que me chama a atenção nesse projeto é essa capacidade de você, junto com o cliente, entender as necessidades e aí produzir algo que faça sentido, né? É isso. A D4Sign está sempre ouvindo os clientes. A gente passa o dia inteiro tentando entender o que é que vai facilitar a vida do nosso usuário. E essa é só mais uma das entregas e eu fiquei muito feliz. Obrigada a todos os clientes que propõem melhorias para a D4Sign. Vocês todos são muito importantes e vão ser sempre ouvidos. Agora vamos ao que interessa. Datas e prazos e quando que o PowerForm vai estar disponível para todo mundo. É hora de empenhar compromisso aqui. A gente vai lançar essa funcionalidade em janeiro de 2024. Isso é um projeto muito grande e complexo. Para que as pessoas trabalhem 70% menos, tem um time de desenvolvedores muito experientes, fazendo tudo isso acontecer. Então, janeiro de 2024 é a nossa data e a gente está muito feliz com isso. É um tempo recorde para um projeto tão grande, Pacete. Bastante trabalho aí, hein? Cá, são muitas novidades e nós não paramos por aqui. Você mencionou o D4Sign AI. Inteligência artificial é o tema que é o tema do momento agora e eu queria entender em detalhes o que a gente tem de lançamento relacionado a isso. Pacete, como você acabou de dizer, o D4Sign AI é uma solução inteligência artificial desenvolvida por nós, capaz de revolucionar a forma como os nossos clientes assinam e gerenciam os seus contratos. O D4Sign AI é a primeira e única inteligência artificial do Brasil que estudou 30 teras de jurisprudência brasileira, o que nos torna, além de pioneiros, os únicos a possuir esse tipo de conhecimento e a lançar uma funcionalidade com o AI no mercado de assinaturas. Essa solução tem como objetivo disponibilizar recursos que facilitam ainda mais o dia a dia de quem elabora e assina documentos de uma forma muito mais inteligente. Em agosto deste ano, lançamos as duas primeiras funcionalidades, o Analyzer e o Chat, que tem como foco facilitar a compreensão do signatário, reduzindo o tempo de análise do contrato e, consequentemente, acelerando o fechamento de acordos. O Analyzer cria um resumo do documento com os principais pontos, como identificação das partes, objeto, obrigações, condições gerais, testemunhas, rescisão e penalidades. Isso facilita a compreensão do signatário e acelera em até 80% o processo de análise de contratos. Após ler o resumo do contrato, se ainda restarem dúvidas, é possível perguntar no nosso chat. Ele foi criado para aperfeiçoar a compreensão sobre documentos, permitindo assim que o signatário aprofunde pontos específicos e que ainda tenha dúvidas. Estes dois recursos reduzem fricções comuns entre quem envia e quem assina, eliminando inseguranças do signatário decorrentes do uso de termos técnicos e o famoso jurisdiquês, ou seja, é uma solução que encurta o caminho da assinatura e do fechamento de acordos. Inclusive, duas novas funcionalidades do D4Sign AI têm previsão de lançamento nos próximos meses: o Risk e o Insights. O Risk é um indicador de risco que, com base nas análises avançadas e algoritmos inteligentes, é capaz de determinar a porcentagem de risco presente no contrato. Já o Insights oferecerá sugestões de melhorias ao contrato, ajudando a otimizar cláusulas e garantindo maior segurança jurídica e sintonia com o mercado. Cá, perfeito! Esse lançamento é um marco histórico na história da D4Sign e agora a gente vai assistir em detalhes um pouquinho mais desse grande projeto.
Cá, inteligência artificial, o nosso tema do momento, que através do que você trouxe pra gente, dos vídeos que a gente assistiu, fica muito claro o impacto que ela tem de presente e de futuro. E outra coisa, tantas novidades, tantos lançamentos, deixa muito claro também o quanto cada de produto trabalha pensando no cliente. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Então eu convido todos vocês a testarem o DeForSign AI e o novo PowerForm. Muito obrigada pela oportunidade. Vejo vocês em breve. Valeu, Pacete. Eu já volto, pessoal. Pessoal, durante todo o dia, inteligência artificial foi um termo que a gente usou aqui nos nossos lançamentos, análises e principalmente dos nossos casos. E agora, a gente vai discutir inteligência artificial com um pouquinho mais de detalhes e talvez até com uma pimentinha aqui de polêmica para entender o impacto presente e futuro dessa tecnologia. Eu tenho um time aqui para falar sobre o assunto. Daniel Lázaro, líder de Data e AI da Accenture Cloud First. Camila Tavares, que já esteve conosco e volta agora, gerente de produto da DeForSign. Ronald Bragarbic, diretor regional Latam da CM.com, e o Alan Paladino, cofundador da Lastro. Só nos bastidores aqui a gente já percebeu que inteligência artificial, por mais óbvio que pareça, não é um assunto fácil. Daniel, e aí? Como que AI hoje se manifesta no dia a dia do teu trabalho, cara? Vamos lá, eu cuido de toda a prática de dados e inteligência artificial na Accenture. A gente atende empresas só as que têm problemas muito grandes. Então, geralmente, os problemas muito grandes, eles precisam de uma equipe multidisciplinar, precisa de muita gente alinhada e precisa de muita tecnologia para sair do... O que é isso? Onde que vive essa inteligência artificial para um benefício de negócio? Então, no dia a dia, a gente vê que tem uma difusão muito grande. O que é hype? Agora tem generativo, mas teve machine learning, mas teve... Qual é o hype do momento? E como é que eu crio uma situação, primeiro, que eu consigo postar no LinkedIn? Porque estou fazendo algo do hype, no hype do momento, o gerente vai. E como é que eu crio uma situação que dá benefício para o negócio? A primeira é muito mais simples do que a segunda. A segunda, por vezes, não precisa do hype do momento. Então, a gente está tendo muita discussão com a empresa para entender o que leva a empresa a adotar essa ferramenta nova, que de nova tem pouca coisa, teoria matemática por trás de qualquer modelo está mais velho do que a soma da idade de todo mundo aqui. Mas que agora está economicamente viável de qualquer um testar, né? Então, principalmente para o hype do momento, e a generativo, a gente costuma dizer que até é o momento iPhone da inteligência artificial. Todo mundo aqui com smartphone, é poderosa essa tecnologia. Se a gente não usou nunca e não sabe nem se existe um manual do usuário. É a mesma coisa agora com a generativa. É muito poderosa, a tecnologia é muito poderosa, técnica de rede neural multicamada, que basta eu ter uma internet com um browser para usar português como a linguagem de programação. Isso expande muito a cobertura de técnicas que até pouco tempo atrás eu, para entender, precisava fazer um curso de estatística, matemática. Então, esse negócio hoje está mexendo com muita empresa, muitas pessoas, muitos processos, e é nesse desafio todo que a gente está inserido para tentar fazer com que os clientes consigam adotar com eficácia tecnologias novas. Dentro de uma realidade aqui no Brasil, que a gente não é muito disciplinado para muita coisa. Governança, estrutura, linhagem de informação e continua valendo máxima de que se entra lixo numa solução analítica, sai um lixão. Inteligência artificial potencializa muito dessas coisas. Então, se entra um negócio que está mais ou menos, a saída vai ser uma coisa que não serve para nada. Aqui você já traz um ponto importante, que é exatamente de aterrissar o assunto, porque, de fato, a inteligência artificial não é uma tecnologia nova, a gente está falando de décadas aqui de desenvolvimento, mas tem um elemento novo, novembro de 2022, ChatGPT, OpenAI, que aí trouxe um pouquinho mais a discussão de AI generativa para a nossa conversa. E aí, Cá, você que acaba levando essa conversa da parte teórica para a prática, para o dia a dia, para a solução, qual que é o contexto hoje, quando a gente fala de AI e AI generativa na aplicação de vocês? Eu complemento o que o Daniel estava falando. Já tem anos que a solução vem sendo desenvolvida, a gente entende o tamanho do potencial, mas tem muito o hype dessa palavra. Eu acho que agora a gente está no momento de entender como é que, de fato, a inteligência artificial ajuda a nossa vida, tangibilizar para o nosso dia a dia. Que nem quando o Bill Gates explicou o que era a internet no programa do Larry King, na década de 90. Como as pessoas não tinham próximo delas o que era a internet, ele virou assunto e virou piada. Não foi compreendido o potencial daquela ferramenta. Eu acho que hoje é o mesmo para a inteligência artificial. A gente tem, né, Daniel, muita gente usando inteligência artificial a rodo,
falo isso no meio do desenvolvimento, por exemplo, é muita gente usando. Acho que tem áreas que são early adopters, que vão usar assim, nadar de braçada. Mas e naquela vida do trabalhador comum, da pessoa comum? Como é que a inteligência artificial torna o nosso dia a dia menos suor, como a gente falou o dia inteiro? Então, eu acho que é essa a descoberta. Quando a pessoa comum entender o que faz o ChatGPT, o Bard ou qualquer um parecido, eu acho que esse é o clique e a virada. Esse é um exemplo legal também, até para entender por que estamos falando mais de AI generativa. O ChatGPT, dado a evolução da tecnologia, não é nenhuma revolução, mas ele faz muito bem esse papel que você falou, de mostrar talvez para uma pessoa leiga o que uma AI pode fazer, né? Ainda claro que com muitas limitações, mas o que uma AI pode fazer. E aí, Ronald, você também, no bastidor aqui, você mencionou o ChatGPT, falou um pouquinho sobre o ChatGPT. Qual que é o ponto aqui de equilíbrio entre o hype, a aplicação e o próprio uso que vocês fazem da ferramenta? Olha, hoje a gente já vem usando a parte de ChatGPT já tem alguns meses. A gente tem hoje uma frente de atendimento ao cliente e dentro dessa frente a gente incluiu o ChatGPT para trazer uma experiência melhor para esse usuário. Quando você está lá dentro do canal, você está conversando com o bot, existe uma expectativa daquela pessoa que esse bot vai responder tudo, vai trazer a resposta assim de uma forma super intuitiva. E não é assim, né? Você tem que ter, antes disso tudo, você tem que ter uma jornada muito bem desenhada desse bot e dependendo da situação você tem que ter uma determinada integração para ajudar a trazer essa informação. Hoje a gente vem tentando entregar essa experiência em qualquer um dos canais. Então hoje a gente vem trabalhando bastante com o WhatsApp e dentro do WhatsApp colocando essa ferramenta de ChatGPT junto com o atendimento ao cliente. Ela tenta trazer uma noção para aquele cliente que está falando com uma pessoa, quase uma pessoa humana, mas em determinadas situações, se for necessário, você acaba transferindo isso para um humano e aí ele faz a finalização desse atendimento. Então, assim, é um avanço super significativo, mas eu acho que a gente ainda está bem no começo do que está por vir, né? A gente não sabe direito o que está por vir, mas a gente vem trabalhando dia a dia, então um mês, um semestre é muito tempo, mas a gente já vê uma evolução bem significativa no mercado. Tem um ponto aqui, e aí voltando à questão do hype, a gente acaba muitas vezes limitando a tecnologia a uma ferramenta, né? Então, AI generativa não se resume a ChatGPT, assim como um bot não expressa o que é o potencial de uma inteligência artificial. Inclusive, quando você fala de bot, eu lembro muito o desafio que você tem hoje de ter um bot funcional e como que nós mesmos como consumidores temos essa... Às vezes a gente quer falar com um humano porque o bot ali não está entregando. Então, tem muitos pontos de evolução aqui, mas você deixou claro uma parte de integração quando você menciona o WhatsApp e experiência que é muito interessante. Alan, ainda nessa dinâmica do ponto de equilíbrio, né, e aplicação, no caso de vocês, basicamente, vocês existem em função de trazer ferramentas e de aplicar essa tecnologia, né? Como se dá a conversa lá para vocês? Eu acho que quando você fala em hype, o hype foi realmente a primeira fase, então todo mundo descobrindo essa tecnologia nova, postando no LinkedIn, etc. A gente está numa segunda fase agora, que são várias pessoas usando essa ferramenta individualmente, seja dentro da sua própria empresa, seja na sua vida privada. Então, aquela pessoa usa o ChatGPT, aquela pessoa usa o Midjourney para gerar uma imagem. Eu acho que a terceira fase, a fase onde você vai mais bem aproveitar o potencial da inteligência artificial, vai ser quando isso está mais integrado dentro das empresas e construído junto com os processos que elas já fazem hoje de uma forma mais bem conectada. Então, acho que o propósito do que a gente está fazendo na Lastro é um bom exemplo disso. A gente faz isso voltado para o mercado imobiliário. Então, a gente pegou essa base da inteligência artificial e a gente aplica ela no processo de pré-vendas de uma imobiliária, no processo de pré-atendimento. Então, não é só tecnologia combinada com software tradicional, combinado com integrações com os processos que já existem hoje e até com adaptações dos processos que já existem hoje para tirar melhor proveito dessa tecnologia. Então, você sai um pouco dessa fase de, eu estou usando essa ferramenta isolada lá no ChatGPT na internet para a IA estar presente dentro da minha empresa, conectada com todo o resto do time, dos processos, muito mais bem embutida lá dentro. De novo, integração aqui. Eu quero espelhar isso no seu dia a dia, que ele também é um dia a dia de muito aprendizado
quando você aplica a generativa. Nesse processo, que ele é contínuo, o que vocês estão aprendendo do momento em que eu preciso do humano, ou do momento que a aplicação da própria tecnologia me mostra que não, aquele caminho ali é por percepção, é por criatividade, não sei, mas o que vocês vêm aprendendo na aplicação dessa dosagem que a gente está falando? Hoje, a gente lançou a nossa inteligência artificial em agosto. Então, a gente começou a coletar dados e o que a gente vê, para o fim que a gente se propôs a fazer, é o resumo de contratos e você pode fazer perguntas sobre o universo daquele contrato. Excede um pouco porque vai para o ordenamento jurídico brasileiro. Mas pensa que é uma AI que vai resumir ali de 10 a 15 principais pontos de dúvida de um contrato. E isso a gente está fazendo de uma maneira tão impecável que eu ainda não consegui achar na nossa métrica quais são os pontos cegos, os pontos de melhoria. Então, eu preciso de um uso na escala assim, de milhares de pessoas para começar hoje a ter esse tipo de resposta. E eu ainda não tenho. Esse exemplo é bom, porque, de novo, é assumir que você não tem esse parâmetro e que você precisa de volume para esse parâmetro também. A gente não precisa necessariamente, na aplicação de AI, ter todos os aprendizados e todas as informações no mesmo instante, né? Daniel, aqui, quando a gente fala de humano e AI, tem muito mito, tem muita coisa que a gente precisa desconstruir para os extremos, né? Você enxerga muito isso, e agora que a gente está falando mais de AI generativa, muito mito, muitas percepções que talvez sejam superficiais sobre essa relação humano, criativo, inteligência artificial? Tem muito mito. Inclusive, a gente está se posicionando para tentar tirar os mitos que a gente realmente não acredita como empresa. Então, a gente às vezes não chama a AI de inteligência artificial, a gente chama de inteligência aumentada. Segundo, a gente mesmo já declarou uma ambição com investimento massivo na área de dobrar a nossa prática de dados. Não porque a gente quer crescer bastante, também, mas para dizer que nós, como vivemos da prestação desse tipo de serviço, nós vamos criar muita oportunidade para a gente mesmo. Então, a gente falou muito dessa história de profissões e tudo mais. A gente realmente acredita que tem muita coisa que ainda não está nem estabelecida como profissão. Eu tenho dificuldade de explicar para meus filhos o que eles deveriam estar fazendo na faculdade hoje. Enorme. Mas certamente vão começar a existir demandas de combinação de conhecimento do lado esquerdo e direito do cérebro. Muito mais do que vou pegar o meu trabalho, que é boçal, e vou trocar isso para uma máquina. Isso é bom. Se você explicar isso para as pessoas, de novo, razões para as empresas não adotarem esse negócio em escala tem a ver com a entidade de DNA que está lá sendo impactada. Esquecemos de considerar ela na discussão, esquecemos de colocar ela onde ela faz o melhor, que ela identificar, no caso da generativa, uma alucinação. É estatístico essas técnicas, então qualquer input você gera um output, por mais que o input seja uma bobagem. Quem de nós já não fez uma pergunta meio besta para o ChatGPT recebeu uma resposta besta, a gente que começou a brincadeira. Mas com base no fato de que elas foram treinadas com dados da internet, que ninguém disse se era verdade, se não era verdade, se era enviesado, se não era enviesado, se faltou alguma coisa, você não pode esperar que se eu não ensinei nenhuma máquina... O ser humano também, se a gente não ensina o contexto, você não sabe o contexto, a máquina é a mesma coisa. Eu posso estar te dando uma resposta que, para quem não entende do processo do negócio da área, é bobagem. Então, por outro lado, a gente está tentando desmistificar muito de que basta adotar a tecnologia que você tem benefício. Não. Vou ser impactado por isso? Você vai conseguir começar a fazer mais coisas de hoje que talvez você possa usar mais da sua capacidade cognitiva. 3. Como é simples de usar, tem uma questão de inclusão muito importante, que está sendo relegada. Porque você pensa para um negócio pequeno, um proprietário de um pequeno negócio, ele pode usar esse tipo de tecnologia hoje para criar o seu anúncio, o seu material criativo, a sua publicidade. Ele consegue fazer isso hoje. Há 3 anos atrás ele não conseguia se não tivesse no círculo familiar amigos desse métier. Segundo, é tão simples eu complementar o conhecimento de uma pessoa que eu posso, no Brasil inteiro, com os problemas de infraestrutura que existem, colocar uma coisa muito poderosa na mão de gente que tem até deficiências de educação básica, e eu posso complementá-las. Então tem tanta aplicação que consegue incluir pessoas que você consegue, com base na combinação, vou dar um exemplo interessante aqui, de uma técnica que é o Speech to Text. Você fala e escreva um texto. Com IA generativa, posso colocar uma pessoa que não tem formação nenhuma em sistemas para gerar um código otimizado. Não precisou nem passar pelo colegial técnico para aprender o que é lógica de programação. By the way, como é Speech to Text, basta saber falar.
porque acho que a gente está deixando de lado uma coisa importante, que a linguagem de programação dessas técnicas agora é português. A língua portuguesa. Que em tese todos aqui nesse país falamos de algum jeito. Isso é muito poderoso. Então a gente está tentando ir para essa lógica de desmistificar essas ameaças, simplesmente por incluir a entidade humana na discussão. Parece bobo o que eu estou falando, mas a gente já viu em vários casos. Isso gera desafios que não são superados por tecnologia na implantação de uma solução, porque a pessoa vai ser resistente. A gente adora falar de inovação, mas aqui não precisa estar fazendo bem. O ser humano, ele não gosta de mudança se você não prepara ele. A gente não gosta, a gente fala, mas a gente não... E a Cá tocou muito nesse ponto. Você me fez lembrar de um outro exemplo, e aí volta a questão dessa supervisão humana da língua portuguesa. A minha esposa, ela é formada em letras e ela trabalha como linguista. Eu fico observando o trabalho dela como linguista. O que é um trabalho como linguista? Voltamos ao bot, né? Nessa dinâmica de bots em que a inteligência artificial tem um ambiente controlado, ela recebe uma planilha, é bem manual inclusive, ela recebe uma planilha e a planilha mostra, olha, diante dessa entonação ou dessa pergunta de um consumidor, o bot deu essa resposta. E a minha esposa, manualmente, ela faz uma indicação. Olha, essa resposta poderia ser aprimorada diante dessa expressão. Isso é muito interessante. É um exemplo prático também até de um novo ofício, mas que mostra muito o quanto que nesse momento a gente está conectando tecnologia com visão sobre o impacto e por aí vai. Eu vou terminar fazendo uma rodada aqui de desafios e oportunidades muito rápido para cada um, mas queria também dar um outro exemplo aqui, e aí é um exemplo engraçado até, e também para dar uma humanizada nesse papo que parece duro. Eu tenho uma amiga e aí ela tem uma filha de 6 anos e a filha pede para que a filha dá o briefing de uma história. Então, mãe, eu quero ouvir hoje uma história sobre um dragão bebê assando batata doce. E essa minha amiga vai lá no ChatGPT e ela dá o briefing pro ChatGPT. O ChatGPT cria a historinha. Aí o marido dela, que é um pouquinho mais geek, vai no Midjourney e pede pro Midjourney criar a imagem do dragão. E eu vi essa imagem, que eu não consigo mostrar agora, mas eu vi o dragão bebê assando batata doce. É claro que aqui tem uma discussão de como que você educa os seus filhos, mas esse é um outro exemplo muito interessante, que extrapola o dia a dia da tecnologia, das empresas e vai para casa das pessoas, né? E aí a gente poderia expandir para vários outros aspectos. Então, estamos falando de muitas coisas ao mesmo tempo. É sobre adoção, é sobre negócio, é sobre regulação e eficiência, mas é sobre uma mudança no nosso comportamento e na nossa forma de viver que só vai se acelerar. E agora, para terminar, rapidamente, desafio e oportunidade. Primeiro, o que a gente pontuou aqui, muitos desafios e oportunidades, mas aí voltando para a tua perspectiva, para o teu negócio, o que você enxerga como um grande desafio para a IA generativa e uma grande oportunidade? Acho que o desafio é você conseguir aplicar isso de um jeito que, na realidade de cada empresa e de cada pessoa, da melhor forma possível. Então, você descobrir aonde são esses pontos ótimos de introduzir a tecnologia e a pessoa ir se adaptando a essa tecnologia. Mas acho que a grande oportunidade, pensando, eu sou economista de formação, então pensando em termos econômicos, eu acho que todas essas grandes revoluções tecnológicas, elas trazem um aumento de produtividade muito grande que se distribui pela população à medida que essa tecnologia vai se distribuindo também. Então, sei lá, ferrovia, motor a vapor, energia elétrica, etc. Então, acho que a gente está no começo de uma nova onda dessa de aumento de produtividade incrível para todo mundo, e isso acaba, enfim, vai repercutir muito positivamente, seja para empresas, para as pessoas na sua vida profissional, na sua vida privada também. Então, acho que é um tempo muito empolgante, assim. A gente tem, enfim, todo mundo aqui, cada um na sua realidade corporativa, tem muito trabalho pela frente para fazer, para conseguir aumentar o uso disso, conseguir colocar o uso disso nos lugares certos e a gente poder surfar todo mundo junto a essa grande onda de produtividade que deve vir. Cara, produtividade tem uma relação direta com tudo que a gente falou hoje aqui sobre suar a camisa, sobre tirar o trabalho do lado do cliente. E aí, desafio e oportunidade aqui, e também nessa máxima de que a gente está falando aqui sobre otimizar e trazer velocidade. Eu vou complementar, então, Alan, acho que o ganho de riqueza é evidente, o ganho de conhecimento, a gente poder espalhar inteligência, conhecimento. Se eu vejo assim, o que o YouTube fez pela vida das pessoas, o que o Google fez pela vida das pessoas, imagino o que a inteligência artificial vai fazer. Então, eu vejo muito mais oportunidade, vejo muitos ganhos. Mas aí, se a gente for olhar o que ainda é ponto de atenção, eu acho que
Tudo no Brasil a gente costuma fazer uma lei específica e eu não vou entrar aqui no debate se precisa ou não. Mas eu tenho certeza que a gente precisa de regulação. Toda vez que a gente é entusiasta de alguma coisa, a gente acelera a adoção, como foi a internet, e quando a gente chega a hora de vamos organizar agora, vamos regular, a gente acha que está pegando no pé, que é desnecessário. Então eu acho que, acompanhado de todas essas oportunidades, a gente tem que discutir até onde vai e como vai. Eu não sei se é criando mais uma lei, até acho que não, porque não se trata disso, mas é protegendo as pessoas. Se eu estou ciente de que eu estou protegendo as pessoas e a sociedade, eu acho que aí a gente vai bem. Se tem LGPD, se a gente está diante das regras, preservando as pessoas, para mim é oportunidade a perder de vistas. E essa é uma outra discussão que precisa de muita objetividade e muita amplitude em todos os aspectos aqui, mas eu gostei da parte de proteger as pessoas. De novo, não importa a tecnologia, a gente está falando aqui de proteger as pessoas. E aí, você tocou muito em experiência, trouxe vários exemplos aqui, desafios e oportunidades. Eu acho que a gente também tem muito mais a ganhar. Não vejo tantos pontos ruins. A parte de ganho, a otimização, a produtividade, mas acho que acima de tudo trazer uma melhor experiência para o cliente. E eu acho que eu vejo o único problema é essa mudança cultural, né? As pessoas têm medo do que elas não conhecem, então acho que ainda existe isso, principalmente aqui falando de Brasil, mas gradualmente isso daí está sendo vencido e eu acho que no decorrer aí dos próximos meses, a gente nem fala mais anos, isso vai mudar radicalmente. Daniel, você, e aí fechando agora, você lá no início você deu um exemplo de Accenture de focar em resolver grandes complexidades aqui, né? E aí também trazer essa perspectiva, desafio, oportunidade. O desafio das empresas não são poucos, o desafio da sociedade, mas a gente tem a tecnologia aqui para compor uma conversa também muito legal, né? É verdade. E eu acho que, assim como eu acho que o tema da inclusão está sendo relegado e está ali muito poderoso, eu vou dar outro exemplo. Na escola, quando o aluno repete, a gente garante que o próximo ano aquela matéria a gente dá a mesma matéria, o mesmo conteúdo. Então é só por insistência que a gente vai esperar que o aluno passe de ano no próximo ano. Estou falando uma coisa que não é novidade, mas é assim que o sistema funciona. Se eu gerar o conteúdo com IA generativa, ele vai ser de mesma natureza, mas ele vai ser um pouco diferente. A gente já está fazendo experimentos que isso inclusive ajuda na aprovação escolar. Olha isso. Porque o livro letivo, ele é o mesmo de um ano para outro. O mesmo livro que adota você lê um ano naquela matéria de matemática, ano que vem exatamente o mesmo exercício. Então, a menos que o professor tenha uma competência, e muitos têm, será que a abordagem de formação escolar com IA generativa pode impactar na base do Brasil aqui da educação? Então, volto ao tema da inclusão. Em termos de oportunidade. Em termos de desafio, eu acho que se a gente vai no caminho que está todo mundo aqui dizendo que a gente vai usar isso massivamente em corporações, nós vamos usar sistemas computacionais que consomem recursos que nesse planeta são limitados. Tem uma quantidade limitada de água nesse planeta, tem uma quantidade limitada de energia elétrica nesse planeta. Então, como é que a gente vai garantir que a gente está construindo e desenhando esses sistemas pensando em sustentabilidade? Parece que esse é um negócio mega distante. Putz, inteligência artificial generativa versus sustentabilidade. Pois é, as técnicas por trás de um modelo treinado consomem muito recurso computacional. E acho que a gente também tem condição de transformar esse desafio na oportunidade de alavancar a matriz energética brasileira, que ela é muito verde. De novo, a gente não está falando disso, mas devia estar falando para a gente já começar a desenhar coisa segura, inclusiva e eficaz do ponto de vista até de consumo de energia. Aí acho que o Brasil tem uma capacidade, nós aqui uma obrigação, de fazer a gente pular na frente de uma série de outras economias, até nessa geração de renda. Acho que tem oportunidade, um desafio, oportunidade. Daniel, muito obrigado. Acho que ficou muito claro aqui que eu gostei muito dessa ideia que você trouxe, né? Oportunidade, apesar de ter camadas muito complexas aqui, mas muito obrigado. Não, obrigado pela oportunidade. Acho que discutir esse tema, como a gente está fazendo, é um dos veículos para realmente tirar um pouco de preconceitos e realmente expandir um pouco do alcance que é uma tecnologia de uso geral, né? Como eletricidade. Então, a gente ajudar um pouco mais nessa obrigação de, então, como é que a gente faz uma tecnologia tão poderosa chegar na mão de pessoas, mais pessoas, ser menos times. E obrigado pela liderança e pela organização. Ronald, se eu destacasse aqui de tudo que você trouxe, acho que experiência. Você trouxe muitas vezes experiência e obrigado por contribuir aqui para a nossa conversa. Eu que agradeço, eu adorei a experiência, é um assunto muito atual, muito interessante, né?
E vamos esperar para ver o que tem aí para vir aí pelo futuro. Tem bastante coisa. Alan, valeu também. Destaco aqui do que você falou, essa intervenção humana ainda muito necessária. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com um pessoal tão por dentro do assunto. Acho que todo mundo aqui tem bastante empolgação pela tecnologia em si, principalmente por ver ela na prática melhorando a vida das pessoas. Acho que tem muita coisa boa vindo pela frente. Valeu pelo convite. Muito bom. E cá, obrigado pela presença, não só agora, mas lá no início do nosso dia. E eu vou voltar a essa nossa expressão de suar a camisa. Eu agradeço você e todos vocês por mim e pela D4Sign, porque eu acho que vocês trouxeram pontos que eu não conhecia, pontos que complementam o que eu penso e que agora vão fazer parte de todos os valores que eu trago para os produtos da D4Sign com inteligência artificial. Nossa jornada com isso só começou, ainda vai longe, então para mim foi um dia de crescimento de verdade. Muito obrigada. Obrigada, Pacete, por estar esse dia com a gente. É isso, eu agradeço mais uma vez e a gente segue agora, pessoal, para encerrar esse dia tão especial. E é nesse clima maravilhoso que a gente encerra esta transmissão de celebração. Siga a D4Sign nas redes sociais e acompanhe os próximos lançamentos, especialmente o PowerForm 2.0, que estará disponível na plataforma nos próximos meses. Se você ainda usa o método tradicional de assinatura na sua empresa ou quer fazer parte da maior plataforma de assinatura eletrônica do Brasil, conheça mais sobre a D4Sign. Entre em contato com o nosso time comercial e assine o futuro com a D4Sign. Um abraço a todos vocês e até o próximo D4Sign Day. Muito obrigado.